Bem-vindo ao nosso canal, A Voz da Fé. Hoje, vamos atravessar um portal invisível no tempo, voltando 2000 anos para sentir o pulsar da Igreja nascente, ouvir o eco das vozes que ainda moldam nossa fé, e redescobrir um livro que não é apenas história, mas convocação, profecia e espelho, o livro de Atos. É como se cada página fosse escrita não com tinta, mas com o próprio fogo do Espírito Santo. E, no entanto, muitos na igreja moderna o relegaram ao passado, como se fosse apenas um registro de um momento distante. Mas Atos não é um retrato empoeirado pendurado nas paredes da história. É um mapa vivo, um manual de coragem, uma chave para entender por que o Evangelho explodiu em poder e não em timidez. Imagine-se ali, no coração de Jerusalém, ouvindo Pedro, um homem que semanas antes negara Jesus, agora pregando com uma força que fazia multidões tremerem. Este livro começa não com estabilidade, mas com terremotos espirituais. Não com conforto, mas com perseguição. É o relato cru de homens e mulheres comuns que, ao serem tocados pelo Espírito, fizeram coisas extraordinárias. Eles não tinham templos imponentes, microfones, redes sociais ou influenciadores digitais. Tinham apenas a chama da convicção e a certeza de que aquele que fora crucificado estava vivo. E essa certeza não era apenas uma crença, era o oxigênio que respiravam. Em Atos, a fé não é abstrata, é visível. É o paralítico na porta do templo levantando-se para andar. É Paulo e Silas cantando dentro de um cárcere enquanto correntes se partem. É Estevão diante de pedras que voavam, olhando para o céu e vendo Jesus em pé, como se estivesse pronto para recebê-lo. Aqui não encontramos crentes acomodados, mas peregrinos de um reino que não se via, que não se media, mas que se sentia em cada ato de ousadia. E logo percebemos que esse livro não é apenas sobre milagres, mas sobre mentalidade. A mentalidade de uma geração que não calculava risco como nós fazemos, que não negociava a verdade para ser aceita, que não colocava a fé na lista de opções, mas no centro da existência. Em Atos, a fé não era um adereço, era a essência. E essa mentalidade começava com clareza. Eles sabiam para onde estavam indo e por quê. Jesus havia dito: "Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra." Não era um convite, era uma missão que atravessava fronteiras, culturas e medos. Essa clareza movia cada passo, mesmo quando o caminho se enchia de prisões, açoites e calúnias. E a fé deles não era apenas crer em Deus, era crer no impossível. Pedro e João olhavam para um homem coxo e diziam: "Ouro e prata não temos, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus, levanta-te e anda." Não havia espaço para orações tímidas. Havia a confiança ousada de quem sabia que não operava em seu próprio nome. Eles carregavam a autoridade de Cristo como um selo invisível. E quando você vive assim, não há limites para o que Deus pode fazer através de você. Por isso, Atos é um convite para voltarmos a viver como se acreditássemos de verdade. Mas para isso é preciso disciplina. Atos nos mostra uma igreja que não vivia de eventos, mas de constância. Reuniam-se diariamente, partiam o pão com alegria, oravam sem cessar. A disciplina não era um peso, era o combustível. Mesmo sob ameaça, não deixavam de falar no nome de Jesus. Era a ação que sustentava a fé, e a fé que movia a ação, um ciclo vivo. E cada perseguição apenas refinava a determinação. Não se adaptavam para agradar, mas para resistir. E essa adaptabilidade não era concessão ao mundo, mas sensibilidade ao espírito. Paulo entendia isso como ninguém. Ele mudava a linguagem, adaptava a abordagem, mas nunca diluía a mensagem. Em Atenas, falou com filósofos, em sinagogas, com estudiosos da lei, nas ruas, com gentios simples. Era um estrategista do reino, não um prisioneiro de métodos. E é aqui que Atos nos ensina sobre resiliência. Paulo foi apedrejado,
açoitado, naufragado, e ainda assim dizia: nada pode me separar do amor de Cristo. Essa resiliência não é resistência passiva, é avanço constante. É entender que cada golpe do inimigo é uma oportunidade para o evangelho ecoar mais alto. O livro de Atos é também um convite ao aprendizado constante. A igreja primitiva estava sempre ouvindo, corrigindo, ajustando. Quando um conflito surgiu sobre a entrada dos gentios, não se dividiram em facções eternas. Reuniram-se, oraram e buscaram direção no Espírito. E a decisão foi ousada. Abriram a porta para o mundo inteiro, quebrando séculos de barreiras culturais. Isso é visão, visão de que o reino não é feito de muros, mas de pontes. E essa visão só existe quando se está disposto a abandonar tradições humanas para obedecer à voz divina. Mas, acima de tudo, Atos é uma história de propósito. Cada personagem entendia que a vida não era sobre construir o próprio nome, mas sobre anunciar o nome acima de todo nome. Não buscavam status, buscavam almas. E o propósito dava sentido à dor. Cada prisão era vista como palco, cada julgamento como púlpito, cada cidade como campo fértil para a semente do Evangelho. Eles não esperavam tempos fáceis, criavam impacto nos tempos difíceis. E essa resiliência não é resistência passiva, é avanço constante. E o livro de Atos não é um retrato empoeirado pendurado nas paredes da história, é um mapa vivo, um manual de coragem, uma chave para entender por que o Evangelho explodiu em poder e não em timidez. Porque se realmente acreditarmos no que está escrito aqui, não poderemos mais viver como antes. Seremos levados a agir, a falar, a arriscar, a colocar as mãos no arado sem olhar para trás. Seremos convocados a viver não para agradar o mundo, mas para transformar o mundo. E essa transformação começa com a mesma oração que incendiou aquela geração. Senhor, considera as ameaças deles e capacita-nos para anunciar a Tua palavra com ousadia. O livro de Atos é a lembrança de que o cristianismo não nasceu em palácios, mas em ruas empoeiradas, em prisões úmidas, em reuniões simples nas casas. E ainda assim, em poucas décadas, virou o império de cabeça para baixo, não por força política, mas pelo poder do Espírito. E talvez, no fundo, seja por isso que a igreja moderna evita este livro, porque ele nos lembra que não temos desculpas, porque ele nos chama de volta a uma fé que incomoda, que confronta, que move. E se hoje, enquanto você ouve estas palavras, algo queima dentro de você, talvez seja o mesmo fogo que queimou em Jerusalém no dia de Pentecostes, um fogo que não se apagou e não vai se apagar, porque o livro de Atos não terminou. Ele continua sendo escrito e você é a próxima página. Inscreva-se no nosso canal, A Voz da Fé. Ative o sininho e caminhe conosco por histórias que não apenas informam, mas transformam. Aqui, cada narrativa é uma convocação espiritual. E se você chegou até aqui, é porque essa jornada é sua também. Que Deus te abençoe.